Vamos iniciar hoje a disciplina de Saúde Mental do Idoso para os alunos do curso técnico em cuidado de idosos. Meu nome é Paula Fernanda, vou ser a professora dessa disciplina, sou enfermeira, tenho especialização em saúde mental e também em gestão em saúde. Eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento nessa disciplina, visto que ela é muito importante, né? Hoje os problemas de saúde mental, eles vêm crescendo a cada dia e vem afetando desde crianças até os idosos, que são o nosso foco nessa disciplina. Então a gente vai estar trabalhando, vendo a questão dos transtornos mentais, né? Quais são os fatores de risco para esses transtornos mentais, quais são as políticas que protegem as pessoas que têm transtornos mentais e também qual a forma ideal de tratamento para essas pessoas, que vai ser o foco de vocês enquanto cuidadores de idosos. Tá? Então, a gente vai estar iniciando essa disciplina, né? A nossa unidade 1, a gente vai estar abordando mais temas relacionados à Política Nacional de Saúde Mental, né? O que essa política ela vai estar tratando, quais são as prerrogativas que essa Política Nacional de Saúde Mental vai trazer. Vamos trabalhar também sobre os conceitos, o que é saúde, o que é doença mental, o que é saúde mental. Vamos abordar também os fatores que influenciam as doenças mentais, né, que são inúmeros fatores que vão estar ocasionando e vão estar gerando os transtornos mentais. E também vamos estar trabalhando sobre alguns conceitos fundamentais que são ideais para que nós, profissionais de saúde, possamos atuar nessa área da saúde mental. Então, eu trouxe aqui uma frase para vocês, para a gente estar iniciando essa disciplina, né, que ela traz toda essa questão do cuidado que a gente deve ter em relação a essas pessoas idosas. Tá? A frase de Leonardo Boff, onde ela diz que tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentado. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. Né? E é isso que vocês, enquanto cuidadores de idosos, nós, enquanto profissionais da saúde, devemos ter em mente. Né? Prestar esse cuidado com amor, com carinho, né? Para que essas pessoas idosas elas venham a ter uma boa qualidade de vida. Para a gente estar iniciando, né, a gente vai começar com os conceitos, para a gente iniciar essa disciplina de introdução, né, à disciplina de saúde mental do idoso. Então, o primeiro conceito que a gente traz, que todos nós que atuamos nessa área da saúde já conhecemos, é o conceito de saúde, né, que a Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como um completo bem-estar físico e mental, social, econômico e político. Né? E ela não caracteriza apenas a saúde como uma ausência de doenças. Tá? Então, para que a gente tenha a nossa saúde com qualidade, a gente precisa estar bem, tanto fisicamente como mentalmente. Né? Isso também envolve todos esses aspectos sociais, econômicos, né, e políticos. Se você viver num meio onde você vive num meio onde não tem nenhuma condição sanitária para sobreviver, é claro que a sua saúde vai estar abalada. E não somente a saúde física, como também a saúde mental. Tá? O conceito de saúde mental, ele é caracterizado como uma adaptação positiva do homem ao ambiente de estressores internos e externos, demonstrando sentimentos, pensamentos e comportamentos adequados com a idade e normas locais e culturais. Então, a saúde mental, ela está envolvida, para que você tenha uma boa saúde mental, né, você vai precisar que aquele meio em que você vive, aqueles estressores, você possa se adaptar a eles. Né? Quando você não se adapta aos estressores externos, a sua saúde mental, consequentemente, vai estar abalada e aí você vai desenvolver um transtorno mental, uma depressão, um transtorno de ansiedade, dentre outros. Né? É um aprendizado da realidade através do enfrentamento e solução dos conflitos e problemas vivenciados. Né? Então, esse aprendizado da realidade é o que a gente vai vivenciando durante toda a nossa vida. Né? A gente aprende a lidar com esses eventos externos, né, que vão estar gerando algum dano para nós, e aí esses problemas, a gente aprendendo a lidar com eles, a gente vai desenvolver uma boa saúde mental. Pensar em saúde mental é, antes de tudo, pensar na condição de ser e de estar no mundo, né? Porque a saúde mental, ela está completamente ligada à qualidade de vida. Né? Então, quando você está com a sua saúde, quando você tem uma boa qualidade de vida, consequentemente, a sua saúde mental ela vai estar bem, ela vai estar em dias conservada. Né? Então, a doença mental, ela é mais determinada por esses estressores, né? Que são essas respostas desordenadas
aos ambientes externos e internos. Né? Então, é evidenciada pelos pensamentos, os sentimentos, os comportamentos e não apropriados com normas locais e culturais, intervindo na função social e física do indivíduo. Né? Então, a saúde mental, da mesma forma que a saúde em geral, ela não significa uma ausência de doenças mentais. Né? Então, você pode não ter um transtorno mental definido, mas a sua saúde mental ela pode não estar bem. Você pode estar passando por algum estresse no momento, né? E aí a sua saúde mental ela vai estar um pouco comprometida e não, consequentemente, você vai ser obrigado a ter um transtorno mental grave. Né? Então, ela não está ligada, assim como a saúde também, à ausência de doenças. Né? Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito e que todos têm limites e que não se pode ser tudo para todos. Né? Então, a gente tem que entender esses nossos limites, até onde a gente pode estar indo, até onde a gente pode chegar, para que a gente possa ter a nossa saúde mental conservada. Né? Então, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage a essas exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Né? E aqui a gente pode estar levando para a nossa disciplina que é relacionada ao idoso. Né? Se o idoso ele não consegue lidar com esse envelhecimento, com a perda de algumas capacidades, né? Por exemplo, a aposentadoria, né? Se ele levar isso como algo relacionado a uma invalidez, né? Esse idoso ele não vai conseguir, né, lidar com essa problemática, né, com essa situação que ele vai estar vivenciando. Se ele não sabe lidar com essa situação, ele vai começar a desenvolver, a abalar a sua saúde mental. E aí ele pode começar a desenvolver as doenças mentais que a gente vai estar vendo ao longo dessa disciplina. Então, para a gente fechar esse tema de esses conceitos de saúde mental, de doença mental, né, a gente fecha dizendo o que é ter saúde mental. Né? Ter saúde mental é você estar bem consigo e também com os outros. Né? Você aceitar as exigências da vida. Então, você aceitar as mudanças que a vida vem lhe trazendo, né? As mudanças que o seu corpo também vai lhe trazendo à medida que você vai envelhecendo. É você saber lidar com as boas emoções, é também saber lidar com as emoções desagradáveis, porque na vida nós não temos apenas boas emoções, né? E reconhecer os limites. Então, quando você reconhece que você chegou ao seu limite, você está no nível de estresse, você está no nível de tristeza maior, você saber que aquele é o seu limite e você saber também buscar ajuda, uma ajuda profissional. Então, lembre-se, todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida, tá? Então, não necessariamente o idoso, uma criança, vai apresentar esses sinais de sofrimento psíquico, mas qualquer um de nós está propício a apresentar isso. Então, para a gente dar continuidade, a gente fala um pouquinho do processo do envelhecimento, né? O que é idoso e o que é envelhecimento. Tá? Então, o conceito de idoso é um estado ou condição que pode ou não estar ligado à idade cronológica, né? Mas que frequentemente ele está ligado a essa capacidade, a essa perda da capacidade de independência. Tá? Então, o idoso é aquela pessoa que torna-se um pouco mais dependente dos outros. Tá? O envelhecimento, ele está mais associado às alterações que vão acontecer nesse idoso. Então, todas essas alterações, né, por exemplo, a perda da memória, diminuição da memória, a perda de algumas capacidades, né, tudo isso aí vai estar relacionado ao envelhecimento. Por isso que é colocado aí que é um grupo de alterações do desenvolvimento no decorrer dos anos, geralmente espelhando-se na idade cronológica, né, porque geralmente essa perda de alguns desses desenvolvimentos está mais associada à pessoa idosa, né. E aí envelhecer, né, nessa última parte, a gente vê que envelhecer faz parte da vida humana, né? Então, todos nós vamos passar por essa fase, né? Mas a aceitação desse processo é que não está sendo não está sendo natural, né? Então, hoje as pessoas, elas entendem que a pessoa idosa é uma pessoa que perde totalmente as suas capacidades, uma pessoa que é uma pessoa inválida, que não tem mais nenhuma utilidade. Né? Então, utiliza-se o termo idoso, envelhecimento, como um termo inutilidade. Não é assim. Tá? Então, esse processo, por isso que esses estereótipos negativos que estão em torno da velhice, né, eles é que estão levando ao aumento
desses transtornos mentais nos idosos. Tá? Então, eles contribuem também para a exclusão social e para a discriminação do idoso. Né? E é isso que vem acarretando o aumento do adoecimento, principalmente do adoecimento em relação à saúde mental. Então, se o corpo envelhece, né, a gente vai observar que existem umas situações de grande sobrecarga funcionais. Né? E aí esse idoso, ele pode ou não reagir de uma forma adaptativa. Tá? Quando ele não quando ele não age de uma forma adaptativa a esse processo de envelhecimento, né, ele vai começar a desenvolver processos patológicos. Né? E aí esses processos patológicos, dependendo do caso, vão ser mais crônicos. Né? E aí a gente vai estar vendo durante essa disciplina alguns processos patológicos em relação ao transtorno mental, que são a depressão, o transtorno de ansiedade e algumas demências. Alguns conceitos são essenciais para a gente trabalhar esse tema saúde mental do idoso, tá? Que são os conceitos de acolhimento, vínculo e responsabilidade do cuidado e também do território. Né? Por que é importante eu entender o que é um acolhimento? Né? Quando se chega a um serviço de saúde, onde você vai pedir apenas alguma informação, né? Se o profissional que está nesse serviço, ele lhe atender de uma forma, né, grosseira, você não vai querer estar retornando esse serviço. Então, por isso que é importante a gente que trabalha com essa área da saúde mental, da saúde em geral, né, e que você que vai trabalhar com o idoso, você entender que o acolhimento vai ser a primeira dimensão e a mais importante dimensão no cuidado. Né? Porque você acolhendo bem esse idoso, recebendo bem esse idoso, prestando as informações necessárias, né? Você vai poder estar gerando um vínculo com ele e assim oferecendo o melhor cuidado. Tá? Então, por isso que a gente coloca aí que é o primeiro e indispensável passo para um atendimento correto e bem-sucedido. Tá? Se você não prestar um bom acolhimento, com certeza o seu processo de cuidado ele vai estar todo enfraquecido. Tá? Porque você não vai conseguir nunca gerar um vínculo com aquele idoso, ele vai estar sempre se colocando, né, entendendo que você não é o profissional ideal para estar cuidando dele. Tá? Então, é uma ferramenta importantíssima na saúde mental, para quem trabalha com saúde mental, né? Porque essas pessoas, elas podem e devem dizer o que elas querem, por que elas estão no serviço, o que elas foram buscar naquele serviço. Então, elas precisam ser ouvidas. Certo? A outra dimensão é o vínculo, né? Como eu já falei para vocês, você prestando um acolhimento, você vai poder estar gerando um vínculo com esse paciente, estabelecendo um vínculo, que é um laço, né? Um laço com esse paciente, tá? Então, o vínculo e a responsabilidade do cuidado são laços que se fazem com cada um, né? Então, eles adquirem firmeza e se entrelaçam uns com os outros, né? Quando a gente fala de cuidado, a gente lembra de uma rede, de um artesanato, por exemplo. Então, quando você está fazendo um artesanato, você vai estar colocando peça por peça, né? Unindo as peças uma a uma. Né? E assim também é o cuidado. Então, você vai precisar passar por todas essas etapas para que você preste um bom atendimento. Então, a primeira peça desse nosso artesanato do cuidado é o acolhimento. A segunda peça vai ser o vínculo, né? E a terceira já vai ser a responsabilidade do cuidado. Tá? Então, a relação de confiança entre o cuidador e o paciente. Tá? Então, essa responsabilidade do cuidado significa isso. E o quarto passo vai ser o território. Você conhecer o território em que você está trabalhando e que você está atuando. Por que eu devo conhecer o território? O território não é apenas o espaço físico, mas sim tudo que está envolvido ali naquele espaço. Tá? Então, você deve observar, né, o meio em que aquele idoso vive, né, o meio em que, a família em que ele convive, né, o ambiente. Tudo isso aí vai ser importante para você trabalhar com esse idoso. Além de você, quando a gente observa esse território, que a gente chama de território vivo, né, que é tudo que está presente naquele meio, a gente também começa a identificar as potencialidades e as dificuldades que há naquele território. Então, identificando isso aí, você pode estar trabalhando, usando a seu favor as potencialidades do território e assim podendo ajudar esse idoso que tem um transtorno mental. Os fatores de influência, né, para a doença mental, muitas pessoas acham, né, que a doença mental ela não tem nada específico, não é gerada, né, por nenhum fator de influência específico, mas tá? Então a gente precisa compreender que nós seres humanos funcionamos como um todo. Então vários são os fatores que influenciam os nossos comportamentos e as nossas escolhas.
tá? Um dos fatores, por exemplo, se você convive numa família desestruturada, né? Esse fator pode estar, sim, influenciando que você venha a ter futuramente um transtorno mental, tá? Então, aqui eu trago para vocês 3 fatores que vão influenciar a doença mental, que são os fatores físicos, os biológicos, os ambientais e os fatores emocionais. Tá? Então, fatores físicos e biológicos, eles estão mais relacionados, por exemplo, a gente vai lembrar do envelhecimento, do abuso do álcool, das drogas e de outras substâncias. Né? São fatores que podem estar ocasionando um transtorno mental. Tá? Então, muitas vezes a gente pode achar que é difícil entender, né, como sintomas emocionais, por exemplo, sentir-se culpado, né, ter pensamentos repetidos de morte, ouvir vozes, né, a gente acha que isso não pode ter uma base orgânica, mas a gente vai ver, quando a gente for para a última unidade, a unidade 4, a gente vai falar sobre as demências, né, que são transtornos mentais de base orgânica. Tá? E aí a gente vai estar lembrando que esse transtorno mental da demência vai ser ocasionado por um fator físico ou biológico, né? E aí a gente acha também, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas, o uso de álcool, o uso de drogas, pode não ocasionar transtornos mentais, mas pode também, tá? Um outro fator aqui que a gente vai estar falando são os fatores de influência. Outro fator de influência são os fatores pré-natais e os perinatais. Né? Os fatores pré-natais, eles estão mais relacionados com as condições da gestação. Né? O que aconteceu durante aquela gestação, se a mãe usou álcool, se ela usou drogas, né? Isso aí pode estar ocasionando no futuro para essa criança, né? No futuro, um adulto, ele pode se tornar um adulto com transtorno mental. Fator perinatal é aquele relacionado com o nascimento do bebê. Tá? Então, se ele passou por algum dano neurológico, né? Se teve algum traumatismo, tá? Falta de oxigenação no cérebro. Os fatores neuroendocrinológicos são relacionados com a parte hormonal, o nosso sistema endócrino, tá? Que ele tem uma grande relação com o nosso sistema nervoso central. Tá? Então, algumas mudanças de humor, por exemplo, a TPM, alguns estados psicóticos, né? Tudo isso aí pode estar ocasionado, é devido a esses fatores neuroendocrinológicos. Né? E fatores ligados a doenças orgânicas. Então, alguns traumatismos, problemas cardíacos, intoxicações, uso abusivo de substâncias, também são fatores que podem estar ocasionando transtornos mentais. Os fatores ambientais, a gente já veio falando do início dessa aula, que são as condições do meio, né? O meio em que esse paciente vai estar vivendo, que pode estar gerando esses transtornos mentais. Tá? E aí a gente chega num ponto-chave para que a gente vai utilizar em toda a nossa disciplina, que é a Política Nacional de Saúde Mental. Qual a importância dessa política nacional? Né? Hoje a gente tem aqui no Brasil a política nacional que protege os direitos das pessoas que têm transtornos mentais, independente da idade dessas pessoas. Tá? Então, essa política ela surgiu na década de 80, né, e teve o objetivo de mudar a realidade dos manicômios. Então, antigamente, as pessoas viviam trancadas, pessoas que tinham algum transtorno mental viviam trancadas em manicômios, né, em hospícios, nos hospitais psiquiátricos. Né? E essa política ela veio para mudar isso aí. Hoje o tratamento ele deve ser feito em locais abertos, em locais comunitários e no nosso meio social. Tá? Então, essa política ela surgiu das experiências exitosas dos países europeus. Então, ela iniciou lá e aqui no Brasil ela surgiu, né, a partir do entendimento dos trabalhadores de saúde mental que eram contra aquelas práticas, né, das famílias dos usuários e também dos usuários que queriam mudar aquela realidade. Né? Então, eles foram até as ruas. E aí a gente vê aí no nosso último ponto desse slide que fala sobre o movimento da luta antimanicomial. Né? Que esse movimento da luta antimanicomial foi quando esses trabalhadores, usuários e familiares foram até as ruas lutar pelo fim dos manicômios. Tá? E assim a gente chegou na reforma psiquiátrica, né? Que é um marco essencial para quem trabalha com saúde mental, né? E para quem usa os serviços de saúde mental também. Então, a reforma psiquiátrica ela é essencial porque ela tem como ponto-chave essa principal estratégia que está aí no slide de vocês, que é a reorganização do modelo assistencial em psiquiatria. Então, como esse modelo foi reorganizado? Hoje a gente tem um modelo de saúde mental organizado em rede, né, que são as redes de atenção à saúde mental. Como é que essa rede vai funcionar? Em parcerias. Tá? Então, o serviço, o paciente que necessita
de um tratamento em saúde mental, ele não vai estar sendo apenas atendido em um hospital psiquiátrico. Não, ele vai estar sendo atendido em um CAPS, que é um serviço aberto, na sua própria comunidade, através da atenção básica do CAPS ou do NASF, né? E também através dos outros serviços, Hospital Geral, SAMU, né? Centros de convivência, todos esses serviços que ele necessitar, ele vai estar sendo atendido. Né? E também um outro ponto-chave da reforma é essa fiscalização e redução progressiva e programada dos leitos psiquiátricos. Né? Então, a cada ano, esses leitos eles vão reduzindo ainda mais. Né? E os leitos, reduz os leitos e o paciente fica desassistido? Não. A reforma ela traz uma outra opção, que é a inclusão dos leitos psiquiátricos, mas em hospitais gerais. Então, eles vão estar sendo atendidos junto com os demais profissionais, com os demais usuários. Né? Aqui a gente traz o número da lei, que é a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que é a lei da reforma psiquiátrica, a lei onde traz toda essa direção da assistência psiquiátrica e ela também vai estabelecer os direitos das pessoas com transtornos mentais. Tá? Estabelece também na lei a construção da rede de atenção psicossocial de base comunitária, que é o que eu falei para vocês. Tá? Que é o trabalho hoje, a atenção hoje, o cuidado vai estar sendo feito na própria comunidade. Tá? A atenção aos portadores de transtornos mentais passa a ter como objetivo o pleno exercício da cidadania e não somente o controle da sintomatologia. Então, antigamente, o tratamento era um tratamento hospitalocêntrico e medicalocêntrico, né? Focado apenas na internação, nos sintomas e no uso do medicamento. Hoje não, hoje a gente trabalha com o cuidado em toda a sua dimensão. A gente trabalha com a integralidade do cuidado, que é um dos princípios do SUS. Tá? E a gente trabalha com esse exercício da cidadania, tentar reinserir esse paciente no meio social. Tá? Então, a organização dos serviços abertos, ela tem uma participação ativa dos usuários e também das outras redes públicas, que aí inclui educação, o social, né, a moradia, o trabalho, a cultura, certo? Aqui eu trouxe alguns dispositivos que são substitutivos aos hospitais psiquiátricos, né, que são o CAPS, o primeiro dispositivo, e o dispositivo que vai estar organizando essa rede de saúde mental. Os serviços residenciais terapêuticos, que é voltado para aquelas pessoas que viviam em longas internações psiquiátricas, não tem mais família, então eles vão estar morando nessas residências terapêuticas. Os centros de convivência, os leitos psicossociais em hospitais gerais e também as oficinas de geração de trabalho e renda. Tá? Então, esses são os pontos essenciais da Política Nacional de Saúde Mental. Certo? E para a gente estar fechando, né, esse primeiro módulo, essa primeira unidade, né, eu trouxe para vocês alguns direitos, os direitos em que a lei traz, né, dessas pessoas que são acometidas por transtornos mentais. Tá? E um dos principais direitos é ter acesso ao tratamento no sistema de saúde, consentâneo com as suas necessidades. Então, se ele necessita de um atendimento clínico, ele vai ser atendido na atenção básica. Se ele precisa de um atendimento de urgência, ele deve buscar o hospital geral. Tá? Se precisar de um atendimento mais voltado para o seu transtorno mental, pode buscar o CAPS. Né? Ser tratado com humanidade e respeito, ser protegido contra qualquer forma de abuso ou exploração, ter garantia de sigilo nas informações prestadas, ter sempre o direito à presença de um médico em qualquer tempo, para lhe prestar esclarecimentos, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações sobre a sua doença e o seu tratamento, ser tratado em um ambiente terapêutico e menos invasivo e ser tratado preferencialmente nos meios comunitários. Tá? Então, esses são os principais direitos em que a lei traz para pessoas que são portadoras de transtornos mentais. Esses direitos sendo violados, o usuário tem um pleno direito, o usuário, família, de procurar o Ministério Público. Tá? E aqui eu trouxe no final apenas algumas referências para nortear vocês nos estudos, essa primeira unidade. Tá? E eu espero ter contribuído e até a próxima aula.